Oi, gente, bem-vindos a mais uma aula de Química do Coronavest. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rani. Você já parou para pensar em como a secagem de roupas do varal demora muito para acontecer e como o cozimento de comidas é bem rápido? Então, isso vai ter a ver com o assunto que eu vou explicar hoje. Caso vocês não sabem, reações químicas são colisões efetivas que vão acontecer. E existem inúmeras colisões. Existem as colisões não efetivas e as colisões efetivas. Para uma colisão acontecer, vai ter reação. Então, tem que ser uma colisão efetiva para ocorrer uma reação. Mas o que seria uma colisão não efetiva? A geometria dos átomos não se combinam, não tem uma energia suficiente para ocorrer a reação. Só que algumas colisões fazem com que tenha algumas reações muito lentas e umas que são muito rápidas. Então, hoje eu irei falar sobre velocidade média, a velocidade da reação, e também vamos falar do ramo que engloba isso tudo, que é a cinética química. Para quem não sabe, o nome desse ramo é cinética química, que estuda velocidade, que estuda fatores e outras coisas. Bom, a velocidade da reação é um pouco parecida com a velocidade média em física, que a gente calcula ΔS sobre ΔT. Então, na reação química, a gente vai calcular delta, aí vai ter uma. Então, vai ser delta colchete sobre ΔT. O que seria o colchete? O colchete seria a concentração, que é mol por litro. E a unidade que vai se formar é SI. Então, aqui, como vocês podem ver, V é igual a delta colchete, que é a variação de concentração. Geralmente vai ser, por exemplo, 1,5 mol por litro. Geralmente a gente vai trabalhar com os reagentes, porque eles são muito importantes. Porque eles são antes, né? Eles vão. O produto é o final de tudo. Então a gente vai ver o quanto tempo, qual a velocidade da reação, quanto tempo o reagente vai ser consumido para formar o produto. Por isso que a gente sempre vai trabalhar com reagente. Então vai ser delta colchete, que é a variação da concentração, sobre delta T. Para a velocidade seja maior, a gente tem que aumentar a concentração de reagente. Então, eu vou falar sobre três coisas, que são colisões, que eu acabei de falar já para vocês, que é muito importante, porque são as colisões efetivas, que vão formar as reações, o complexo ativado e a energia de ativação. Complexo ativado e energia de ativação são muito parecidos. Então, o complexo ativado, pronto aqui, quanto maior for a concentração do reagente, maior será a sua velocidade. Aqui, complexo ativado é o momento de transição, é o momento que os reagentes estão sendo consumidos e ainda não se formou os produtos. E a energia de ativação é a energia mínima. Como eu falei, para as colisões serem efetivas, elas têm que ter uma energia mínima para ocorrer a reação. E colisões não efetivas não vão ocorrer nenhuma reação. Então, é a energia mínima para que ocorra as colisões efetivas. Ou seja, que aconteça a reação. E temos gráficos para demonstrar isso. Então, quanto maior o EA, menor vai ser a velocidade. Por que o EA? Porque a energia mínima é como se fosse a curva do gráfico. Então, é uma comparação muito interessante que, tipo, quanto maior for sua curva, a velocidade vai ter que diminuir, certo? Porque, por exemplo, se a gente estiver no carro e tiver uma curva enorme, a gente tem que diminuir a velocidade, não pode ir rápido, que não dá certo. Então é isso, quanto maior for o EA, que é a curva, menor vai ser a velocidade. E o EA a gente calcula pelo complexo ativado menos a entalpia do reagente. A gente sempre vai usar reagente para comparar. Então, aqui está um gráfico. Geralmente, se vocês forem fazer, acho que mais o PE, Enem não pergunta muito isso, mas o SSA. E eles quiserem saber, por um gráfico de cinética química, qual vai ser a reação endotérmica e exotérmica pelo gráfico, vocês verem. Os reagentes sempre irão estar na esquerda e os produtos na direita. Então, essa aqui é uma reação exotérmica, a primeira imagem, porque os reagentes estão acima e os produtos estão embaixo. Ou seja, os reagentes são maiores que os produtos, ou seja, o ΔH é negativo. Já aqui
Nesse gráfico, os reagentes estão embaixo e os produtos estão em cima. Ou seja, o ΔH é maior que zero, ou seja, endotérmica. Então a gente vai para a lei da cinética, que a velocidade, eu acho que na apresentação de vocês está certo, mas é um V vezes a constante, que para quem vocês não saibam, cada reação tem sua constante, que vai ser muito importante para a semana que vem, que vocês vão estudar equilíbrio químico com o mais. O K, que é a constante da reação, vezes a concentração de X pelo M, vezes o Y, vezes o N. O que é esse M e esse N? São as ordens da reação, que a gente vai trazer uma coisa muito interessante de química e meio que vai trazer uma coisa para vocês verem que vocês não estudam nada à toa em química, que é a ordem. Então, a gente vai falar primeiro de reação elementar. O que é uma reação elementar? As moléculas dos produtos se formam em uma única colisão, que, por exemplo, eu posso ter meu reagente, uma única colisão acontece e vai formar os produtos, ou seja, os coeficientes estequiométricos. O que são os coeficientes estequiométricos? São o número de mol que está na frente. Os numerozinhos, por exemplo, H2 gasoso mais O2 gasoso vai formar H2O líquido. Ou seja, um H2. Eu vou fazer de outro jeito. Na verdade, eu vou fazer normal. Pera aí. 1,5. Então, vamos presumir que essa é uma reação elementar, em que isso aqui vai ocorrer em uma colisão, certo? Então, a ordem vai ser, a lei da cinética vai ser V igual a K da reação vezes concentração de H2 elevado a 1 vezes a concentração de O2 elevado a 0,5. Na verdade, agora eu vou fazer de um jeito, eu vou multiplicar essa reação aqui por 2, espera aí. 2 Então, vai ser H2 elevado ao quadrado e O2 elevado a 1. Então, a ordem da reação de H2 é 2, que é o coeficiente estequiométrico. Isso se for uma reação elementar, certo? E a ordem de O2 é 1. E qual seria a ordem global da reação? A ordem global não é nada mais, nada menos que a soma das ordens dos reagentes, das substâncias. Então, a ordem global é 3. Mas para isso, para a gente saber qual é a ordem, a gente tem que fazer experimentos, que nada na química é assim, fácil. Sim, estou falando isso. Nada na química é fácil. A gente tem que fazer experimentos para ver qual é a sua ordem. Fazer vários experimentos em cada tempo para ver qual é a sua ordem de cada reagente. Porque a gente não pode dizer que está na primeira ordem sem saber como fazer. Que eu vou fazer um exercício daqui a pouco com vocês. Então, mas o que é uma reação não elementar? Uma reação não elementar é quando ocorre mais de uma colisão para se formar os produtos, ou seja, os coeficientes estequiométricos não vão ser, vão ter várias etapas. Na ordem, para seguir a ordem qual vai ser sua ordem, é pela etapa lenta. Sempre é pela etapa lenta numa reação não elementar. Geralmente vai ter várias e várias reações que vão ter uma etapa. Aí vai ter etapa rápida, etapa rápida. A etapa lenta dela vai ser o que vai definir a lei de cinética dela. Por exemplo, se a etapa lenta do H2O for assim, então essa vai ser a constante, essa vai ser a ordem
global e a ordem das substâncias para a lei da cinética, e assim a velocidade. Então, lembre-se, é sempre pela etapa lenta, a gente sempre vai ver pela etapa lenta. Então, a ordem de reação são a proporção da concentração do reagente. Então, a ordem de reação global é o somatório das ordens das reações do reagente. Então, se a gente está aumentando, dobrando, se a gente está na segunda ordem da reação, então quer dizer que a gente dobrou, a gente sempre vai dobrar a reação, a gente sempre vai dobrar. Tipo, se for segunda ordem a reação, tipo, se, por exemplo, aquele H2, o H2 estava na segunda ordem, ou seja, ele sempre vai, a sua concentração sempre vai dobrar enquanto estiver sendo formado, enquanto estiver sendo consumido. O seu consumo vai ser sempre dobrado. Vou tentar fazer um exercício aqui com vocês. Tá um pouquinho pequeno pra mim, vou dar uma aumentada aqui pra mim, rapidinho. Bom, vou ler rapidinho, mas eu vou levantar para fazer com vocês. Então, o USP da Bahia. Experiência, aí tem o gráfico, a tabela. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. E tem a concentração por mol por litro de CH3, 3, depois CBR e o OH-. Os dados da tabela foram obtidos a 55 graus Celsius, a partir da reação. Aí, como eu falei, O menos, que vai formar CH3, 3COH, mais BR menos. Com base nesses dados, A. Represente a expressão da lei da velocidade dessa reação. B. Determine o valor numérico da constante de velocidade. Então, peraí, vou parar aqui. Então, gente, aqui está a tabelinha para vocês. Então, vamos fazer primeiro a lei da velocidade, certo? Para a gente ver de cada reagente, a gente tem que pegar uma base de experiência em que um dos reagentes estão constantes. Então, para o CH3, 3CBR, eu vou pegar de 1 para 2. Então, a gente vai fazer a proporção da concentração para a velocidade. Então, de 1 a 2, tá? 0,1, 0,2 e 0,0010, 0,020. Então, a gente vai pegar a proporção. Então, 0,2 dividido por 0,1, que vai ser igual a 2, e a velocidade, que vai ser 0,020 sobre 0,0010, que vai ser igual a 2 também. Então, se você pegar o perceber, olha aqui, é 2 sobre 2. Aí a gente vai pegar velocidade sobre a concentração. Então, vai ser 2 sobre 2. Então, a ordem é 1. Ou seja, tá na primeira ordem. Esse aqui. Como tá na reação, que é 1. Então, 1, que é igual a primeira. E o OH-. O OH-, a gente também vai fazer a mesma coisa. Vai pegar onde está constante, que vai ser de 1... deixa eu pagar aqui também. De 1 para 5, que aqui vai ser 0,3 sobre 0,1, que deve dar 3. E aqui 0,1 dividido por 0,01. Então, para aí. Esqueci de gravar e tive que fazer de novo toda a questão. Mas, basicamente, a gente pegou onde o CH3, 3, CBR estava constante, que era na experiência 1 e 5. Dividiu 0,3, que era a concentração, por 0,1. E na mesma experiência pegou a velocidade, que era 0,010,
vezes 0,010 sobre 0,0010. E percebe que permaneceu inalterada a reação, a velocidade da reação. Então, o OH- não vai interferir na velocidade, ou seja, vai ser igual a zero. Vai ser igual a zero, só a ordem. Ou seja, o quanto mais você for botar a concentração, não vai alterar a velocidade desse reagente específico, porque a sua ordem é zero. Então, a lei vai ficar assim. Letra A é igual a concentração de C3H3 CBr elevado a 1 vezes concentração de OH- elevado a zero, ou seja, concentração de C3 CBr. Velocidade é igual a constante vezes a concentração de C3. Então, vocês entenderam, né? Se fosse uma ordem, como está na primeira ordem, podia ter uma pergunta: qual é a ordem global da reação? A ordem global é a primeira, porque somando 1 mais 0 dá 1. Aí vocês entenderam mais ou menos como se faz. A ordem global é a soma das ordens Esse aqui deu a mesma de um reagente só, porque o outro reagente estava na ordem 0. A ordem global é a primeira. Essa vai montar isso. E uma coisa muito interessante é que a relação de concentração e velocidade numa reação é uma função exponencial. Ou seja, aqui, como está na ordem 1, se a gente dobrar a concentração dessa substância, a velocidade também vai dobrar. Mas se estivesse na ordem 2, por exemplo, se a gente dobrasse a sua concentração, a velocidade iria quadruplicar. Lembrem disso, é exponencial a relação de concentração e velocidade. Ou seja, se fosse de segunda ordem, essa substância, ou essa aqui também, se fosse de segunda ordem, ou se a gente aumentasse 2 vezes a concentração de quem estivesse segunda ordem, a velocidade iria quadruplicar. Se fosse de terceira, se a gente duplicasse numa terceira ordem, então 2 elevado a 3 a velocidade iria aumentar a 8 vezes. Então, eu acho que deu para entender isso, né? E a letra B é a constante. Quer saber o valor da constante? Então, vamos lá fazer aqui. Uma coisa que eu aprendi na faculdade é que a constante vai variar, a unidade da constante vai variar pela ordem de reação. Então, mas vocês não vão precisar pensar nisso, preocupar com isso, só se vocês forem fazer coisa de química. Então, V é igual a K vezes concentração de CH3 CBr. E o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um desses valores aqui, que estão, e para descobrir o K. Eu vou pegar esse primeiro, que é 0,0010. Vou botar as unidades aqui para vocês. Mol por litro vezes segundo é igual a K vezes a concentração, que é 0,1. Então, K vai ser igual a... E agora eu vou botar em notação científica. 1 vezes 10 a menos 3 vezes 1 vezes 10 a menos 1.
Então, a velocidade, o K vai ser 0,001 segundo. Por quê? Vamos lá. Mol por litro vezes segundo por mol por litro. Então, vai cortar mol por litro com mol por litro, então vai ficar sobre segundo. Ou seja, segundo elevado a menos. Menos 1. Segundo elevado a menos 1. Então, a constante, o K, vai ser igual a 0,01. Então, gente, é isso. Lei de cinética. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só falar comigo. E aí, é 0,01. Eu botei um zero a mais. Então, o K vai ser 0,01 segundo a menos. Certo? Tá bom, agora vamos para fatores. Como eu falei, a relação da constante com a velocidade, da concentração com a velocidade é exponencial, eu expliquei para vocês, e vamos para os fatores. Então, é bem facinho. Quanto maior a temperatura, vai ser maior a velocidade, ou seja, quanto mais quente estiver, quanto maior a sua temperatura. Por isso que quando a gente cozinha, o alimento fica pronto mais rápido. Por isso que quando a gente bota o alimento na geladeira, para não estragar ele, porque vai retardar a velocidade da reação para ele não se estragar. Quando a gente aumenta a concentração, a gente aumenta a velocidade, como a gente viu também, que quando a gente aumenta a concentração de reagentes, a velocidade vai ser maior. Superfície de contato. Pronto, superfície de contato tem uns poréns. Se a gente, por exemplo, a gente pega... Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou dar 3 exemplos. Vamos pegar esses 2 pilotos. Esse aqui tá inteiro. Vamos considerar que eles são o mesmo tamanho, tudo. É a mesma substância. Então, esse aqui tá inteiro. Esse aqui eu corto ele. Eu tiro essa tampa. Vamos considerar que é a mesma coisa. Vamos fazer que nem... Pronto, vamos considerar que eles são 2 vitaminas C, mas bora lá. Eu tiro essa tampa e eu boto eles dois juntos. Eu boto na água esse piloto inteiro e a tampa e ele também inteiro, ao mesmo tempo. Qual vai ter a maior velocidade? Esse aqui, porque ele tá inteiro, ele não tá... ele não tirou um pedaço, porque, por exemplo, se a gente pegar 2 remédios efervescentes, se vocês fizerem essa experiência, dá certo. Desse jeito que eu tô falando. Pegar 2 remédios efervescentes, pegar um em pedaços, pegar uns pedacinhos e botar ele, o que restou dele, junto, e um inteiro. O inteiro vai se dissolver primeiro, vai se misturar com água primeiro. E você vai perceber que os pedacinhos ainda vão estar lá, flutuando pelo remédio. Mas se você pegar, agora eu vou dar outro exemplo. Se você pegar um inteiro e um em pó, quem vai acontecer mais rápido é o em pó. Ou se você cortar o pedaço, cadê? O pedaço dele, por exemplo, eu tirei só a tampa e o inteiro, e botar os dois juntos, aí o pedaço, por exemplo, a tampa, vai ter a velocidade mais rápida. Então é isso que é a superfície de contato, porque quando a gente corta em pedaços, se a gente não for botar o inteiro, que foi que diminuiu a superfície de contato e aumentou aqui, e aqui continua a mesma coisa, então essa superfície de contato é maior que essa. Mas se a gente cortar um pedaço, deixar em pó, a superfície de contato aumentou, com que faça que aumente as colisões. E também para gasoso, que é a pressão. Quanto maior a pressão, vai ser maior a velocidade, que tem a ver com o volume. Quanto maior a pressão, vai ser menor o volume, que vai aumentar a velocidade. E temos o famoso catalisador, que é o catalisador, que você já ouviu falar que é biodegradável, é orgânico, que tem em carros também. O catalisador, ele é uma coisa que parece mágica até, porque ele vai influenciar na rapidez da reação, só que ele não vai entrar na reação. Tipo, eu pego um catalisador, por exemplo, vou usar o piloto de novo. Essa aqui é a minha reação, certo? Aí tá acontecendo aqui bem lentamente. Aí eu pego esse catalisador,
a rapidez é muito mais. Só que esse catalisador não vai se misturar com esse piloto. Por exemplo, pronto, fez minha rapidez, voltei ao meu estado. Então é isso, ele vai diminuir o EA, mas não participa da reação. Parece até mágica, né, falando isso. Se vocês verem, tem um experimento com batata para rapidez da espuma. Se você botar a batata como catalisador, acho que é espuma, se não me engano. Qualquer coisa, eu boto o link de alguma experiência que fizeram com isso. Se vocês quiserem, eu procuro na internet e boto o link na descrição de todas as experiências. De fatores que alteram a velocidade, pra vocês verem como é interessante. Mas sim, a gente vai pegar e fazendo assim vai diminuir o EA, como vocês viram. Maior EA, menor velocidade. Ele vai diminuir a curva, vai diminuir o EA, o catalisador. Não participam da reação. Existem dois tipos de catalisadores. Os catalisadores homogêneos, que vão estar no mesmo estado físico. Por exemplo, meu reagente é líquido e é líquido, por exemplo. Os dois todos são líquidos. O meu catalisador é líquido também. Então, é uma catálise homogênea. Heterogêneo seria se meu catalisador fosse gasoso ou fosse sólido e meu reagente fosse líquido. Por exemplo, a da espuma e o catalisador que é a batata. A batata é sólida e a espuma é líquida. Mais ou menos líquida. Não estou na mesma fase, então catálise heterogênea. É isso, gente. Eu espero que tenham entendido. Foi muito prazeroso. Eu adoro cinética química. Qualquer dúvida, podem falar comigo. Eu acho que as questões não estão muito difíceis que eu fiz. Eu acho que não estão muito difíceis. São de vestibulares, mas são coisas, o máximo é de cálculo. Mas muito obrigada pela atenção. Um beijo e até daqui a 2 semanas.